Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Henrique de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os lipídios. Os lipídios, como vocês já imaginam, são moléculas orgânicas formadas por longas cadeias de carbono. No entanto, ela não é formada por uma repetição de moléculas, como é o caso dos carboidratos, né, que nós temos ali repetições de moléculas de glicose ou repetições de outros monossacarídeos para formar polissacarídeos. Aqui nós temos moléculas menores que formam esses lipídios e essas moléculas são o ácido graxo e o álcool, tudo bem? E devido à sua natureza, como os lipídios são apolares, eles vão ser insolúveis em água, sendo solúveis apenas em alguns solventes orgânicos, como o álcool e o éter. E são extremamente abundantes em animais, tá? E também nos vegetais. Nós vamos observar que esses lipídios, eles estão em alguns grupos, como glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, carotenoides e esteroides. E cada classe vai apresentar diversas funções. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nos glicerídeos. Os glicerídeos, pessoal, eles são chamados popularmente de gorduras, tudo bem? E eles são constituídos por ácido graxo, né? Tem uma cadeia grande, muito longa de carbono e hidrogênio, e glicerol, que é o álcool. Tá? A principal função da gordura no nosso organismo é a reserva de energia e isolante térmico. Imaginem o seguinte, pessoal. O nosso corpo ele tem uma necessidade de reservar energia, de guardar energia. Professor, mas isso não é uma função lá dos carboidratos? Sim, também. Nós temos a reserva energética de carboidratos chamado glicogênio, mas nós temos também as gorduras no nosso corpo que também servem de reserva energética e que são muito mais difíceis de serem quebradas. Tudo bem? Além disso, devido à sua natureza apolar, a gordura acaba servindo como isolante térmico. Então, ela é muito usada por muitos mamíferos. Para quê? Para poder ajudar a manter a temperatura corporal, certo? Nós temos como exemplos de glicerídeos os óleos e as gorduras. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, pessoal. No caso aqui dos animais homeotérmicos, a gordura ela é armazenada, ela é acumulada no tecido adiposo. Vamos entender uma coisa. A nossa região abdominal tem um grande espaço com uma quantidade de tecido adiposo grande. E ali armazena muita gordura, certo? Servindo, por exemplo, contra choque mecânico, reserva energética e também isolante térmico. Professor, no caso, quando nós temos a questão energética, o corpo vai usar primeiro os carboidratos ou vai usar os lipídios? Usa primeiro o carboidrato. Por quê? Porque a quebra desse carboidrato demanda uma quantidade de energia menor. A oxidação, a quebra da molécula de lipídio, da gordura, ela demanda muito mais energia. Então, a gordura ela é quebrada de forma secundária. Por isso, a dificuldade de perder essa gordurinha. Porque quando a gente começa a gastar energia, primeiro nós vamos oxidar, nós vamos gastar os carboidratos, para só então passar para as gorduras, né, os lipídios. Então, vamos dar uma olhada aqui. Galerinha, uma segunda função dos glicerídeos nos animais homeotérmicos é auxiliar no controle da temperatura, como nós já falamos. E, além disso, oferece uma proteção aos órgãos internos, certo? Vamos olhar. Os vegetais, esses glicerídeos são encontrados principalmente em grãos e sementes, conhecidos como óleos vegetais. Então, nos animais, nós temos ali a gordura armazenada no tecido adiposo, como a gente comentou, e nos vegetais, ali nos grãos e nas sementes, né, conhecido principalmente como os óleos. Agora, temos que identificar e classificar os glicerídeos em saturados, insaturados e trans. Tudo bem? Perdão, pessoal. Um glicerídeo saturado, ele tem uma origem animal, exceto óleo de coco e azeite de dendê, tá? O que acontece, gente?
Vocês já pararam para reparar, por exemplo, quando na casa de vocês é feito aquela carne, né? Aí a pessoa vai, faz aquela carne na panela de pressão, maravilhosa, depois dá uma fritadinha e fica aquele óleozinho na carne. Depois, quando você tira a carne e a temperatura diminui, aquele óleo que ficou, né? Aquela gordura que ficou, ela vai para o estado sólido, ela entra em temperatura ambiente e ela fica pastosa, fica no estado sólido. Aquilo ali, pessoal, é uma gordura de origem animal, tudo bem? E ela é saturada. O problema de ingerir essa gordura em excesso é que ela vai estimular a produção de LDL, que é conhecido como mau colesterol, que a gente vai discorrer mais para frente, tudo bem? Agora, um glicerídeo insaturado, ele é predominantemente de origem vegetal, exceto o ômega 3 e o ômega 6. E o que acontece? Esses glicerídeos, em temperatura ambiente, eles estão num estado líquido, né? São os óleos, principalmente os óleos vegetais. O que é bacana é que eles estimulam a produção de HDL, conhecido como bom colesterol. Então, pessoal, quando uma pessoa está com colesterol muito elevado, é indicado que ela se alimente mais de glicerídeos insaturados e diminua a ingestão de glicerídeos saturados de origem animal. Tudo bem? Agora, o que é um glicerídeo trans? O glicerídeo trans, pessoal, ele é produzido artificialmente a partir de glicerídeos insaturados. Então, o que ocorre? Eu pego os óleos vegetais, eu pego esses glicerídeos insaturados e a partir de um processo de hidrogenização, eu adiciono hidrogênio e mudo a textura desse glicerídeo. Esse glicerídeo trans, ele é muito usado para poder potencializar o sabor e a textura de alguns alimentos e também conservar ele por um tempo maior. Ele é muito utilizado para poder aumentar o prazo de validade, o prazo de conservação. Tudo bem? O grande problema de ingerir esse glicerídeo trans é que ele acaba estimulando o LDL, né, a produção desse mau colesterol, e acaba inibindo a produção do HDL, certo? Então, desses três, é muito perigoso a ingestão do glicerídeo trans, e o glicerídeo saturado tem que ser ingerido com cuidado. Não é que é proibido ingerir, mas nós temos que ter uma cautela e um cuidado nessa ingestão. E também acabar dosando a quantidade de glicerídeos saturados, insaturados e os glicerídeos trans. Tudo bem? Agora vamos lá. Essa gordura trans, né, esse glicerídeo trans, ele acaba estimulando o que nós chamamos de mau colesterol, que na verdade é uma lipoproteína que vai carregar muita gordura no seu corpo, certo? E aí o seu colesterol fica elevado, conforme nós vamos falar nos próximos slides. Outra classe importante são dos cerídeos. Os cerídeos, eles são insolúveis e a principal função é a impermeabilização. Você pode encontrar, por exemplo, quando você passa a mão em algumas folhas, você sente como se ela tivesse com um óleo. Na verdade, é um cerídeo, é um tipo de lipídio que vai servir para a impermeabilização e para evitar a perda excessiva de água. Também é encontrado em alguns animais. Para quê? Para ajudar na sua flutuabilidade, devido à sua natureza apolar, certo? Agora, outra categoria são os carotenoides. Esses carotenoides são lipídios de pigmento com coloração amarelada, laranja e vermelha e é presente nos vegetais. O que é importante é que esse carotenoide, ele é um pigmento fotossintetizante. Então, ele auxilia na captura da energia luminosa, transfere para a clorofila, que é o pigmento principal, para poder estimular a síntese de glicose, né, por o organismo fotossintetizante produzir glicose pelo processo da fotossíntese. Nos animais, esse carotenoide já é importante, por quê? Porque ele vai estimular a produção de vitamina A,
tudo bem? Então é muito interessante que o ser humano, né, que o animal, ele acabe ingerindo o carotenoide. Para quê? Para estimular a produção de vitamina A, para evitar problemas como a cegueira noturna, que nós vamos ver nas aulas de vitaminas. Outro lipídio importantíssimo é o fosfolipídio. Só que esse fosfolipídio, ele tem uma diferença aqui. Ele não é totalmente apolar, certo? Ele é composto por um fosfato e por um ácido graxo. O que chama a atenção nesse lipídio é que a parte onde tem o fosfato, ela é polar. Ela reage com a água. Ao passo que onde tem o ácido graxo, ele é apolar. Essas moléculas que têm uma parte polar e uma parte apolar, elas são chamadas de anfipáticas ou anfifílicas, certo? O que é interessante é que esse tipo de lipídio, ele forma a membrana plasmática. Galera, se nós observarmos, a membrana plasmática, ela é uma bicamada. O que acontece? Ela tem uma camada virada para o exterior da célula e uma camada virada para o interior da célula, ok? Então, o que vai acontecer? Reparem, a parte que está para o interior está com a cabeça polar, né? O grupo fosfato. Aqui, para fora, também está o grupo fosfato. A região apolar, que é o ácido graxo, fica virado para o centro, para o interior. Deste modo, a água consegue passar por aqui. Gente, entendam, ela está passando, ela não está reagindo com a água. São coisas diferentes, né? Reagir ou simplesmente passar por essa bicamada. Essa natureza dos fosfolipídios é interessante, por quê? Porque a membrana forma a membrana plasmática e ela permite que a célula selecione, né, o que vai entrar, o que vai sair, consegue mediar algumas substâncias que entram e saem da célula. A última categoria que nós vamos comentar são os esteroides. Esses esteroides, pessoal, são lipídios complexos, são lipídios que nós chamamos que eles têm cadeias carbônicas fechadas. Observem aqui, ó, essas cadeias, tudo bem? Aqui nós encontramos 1, 2, 3, 4. Geralmente esses esteroides têm essas 4 cadeias, ok? São moléculas muito complexas e eles vão estimular, vão produzir alguns hormônios no nosso corpo, que é o caso dos hormônios sexuais. O principal exemplo para os animais é o colesterol. Pessoal, apresentado os lipídios para vocês, nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade na segunda aula, falando um pouquinho mais sobre os esteroides e sobre a questão do colesterol e o LDL e HDL. Obrigado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários ou mande via Classroom, tanto para mim quanto para a professora Virgínia. Foi um prazer, até a próxima aula.